Boa tarde, amigos. Vocês estão no PDTN e eu sou o Thiago. Eu vim trazer uma questão aqui hoje para vocês extremamente polêmica, né? Que inclusive no espectro político da esquerda é debatido amplamente e às vezes dá até briga. Bolsonaro precisa mais de Lula ou Lula precisa mais de Bolsonaro? Pô, Tiagão, tá louco? Lula precisar de Bolsonaro? Pois é. Voltamos um pouco no tempo e lembremos-nos que no segundo turno da eleição o Haddad disputou diretamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro. As chances que o Haddad tinha de ganhar eram ínfimas, inexistentes, principalmente para um partido que tem um staff do tamanho do Partido dos Trabalhadores, né? A gente sabe que ali entre tracks, pesquisas, apontamentos, estratégias, existem marqueteiros, sociólogos, cientistas políticos, né? Ali não tem nenhum ingênuo. E todos, inclusive o Haddad, já sabia que ele ia perder a eleição. Era uma guerra perdida, estava decretado. O único caminho que nós tínhamos era pedir ao ao Lula, que desse a sua bênção e que o Ciro encabeçasse uma chapa com o Fernando Haddad. E segundo as pesquisas, que raramente erram, ao contrário do que o pessoal fala, né? Me tragam as estatísticas e vamos brigar. Mas raramente erram. O único candidato que ganharia do Bolsonaro naquele momento era o Ciro Gomes, com Haddad de vice. Ok? O que o nosso Papa do Partido dos Trabalhadores fez? Vetou a aliança. E aí eu te pergunto, ele preferiu entregar o Brasil na mão do Bolsonaro, porque ele, como um animal político, né, até na essência da expressão filosófica, já sabia o desastre que esse cara ia fazer, né? E ele precisava disso. Ele precisava disso para se realinhar. Não sejamos ingênuos. Lula precisava desse governo desastroso. Lula precisava desse governo genocida. E aqui eu vou ser xingado por petista. Mas nós temos que fazer análise dos fatos. Não estou fazendo julgamento de mérito do governo Lula, que, para mim, foi, se não o melhor, um dos melhores da história desse país. E isso já foi corroborado por várias figuras, né? A gente tem aí fatos, números, não tem como você contestar números, tá? Mas não sejamos ingênuos. Lula precisava do Bolsonaro. Ele já disse isso. Claramente, o Brasil precisava passar por Bolsonaro. Porque ia ser um desastre tão grande que aquele conceito lulista que estava aqui ia passar para cá, né? E aquele conceito aqui de divergência, de antagonismo político, de que nós precisávamos do governo de direita, ele ia cair, ia se derreter por si só. E é o que está acontecendo. Por que eu vou tomar a direção de um ônibus que está sendo pilotado pelo meu adversário político? Esse ônibus bate em cada esquina e lá no final vai ocorrer uma avaliação. Por que eu vou salvá-lo? Por que o Lula teria a obrigação de salvar o Bolsonaro? Ah, Tiagão, mas ele tem a obrigação de salvar o Brasil. Gente, hoje o Lula não tem capital político para encabeçar uma solicitação de impeachment. Não tem. Ok? Então a estratégia, que eu repito, a estratégia dele, todinha desenhada por ele, que deu certo, ela deu certo. Porque hoje, se a gente for pegar a internet, a capilaridade do Lula tá batendo o Bolsonaro. Se a gente for ver a última live que ele deu acenando para o Reinaldo Azevedo, um dos principais nomes da crítica petista, deu 4 ou 5 vezes a audiência de uma live do Bolsonaro. Ou seja, a gente sente conversando com as pessoas no meio que assim, cara, qualquer coisa, até aqueles que odeiam Lula, em off o cara te dá o braço a torcer. É qualquer coisa menos o Bolsonaro.
Então, assim, pro Lula, pro Brasil não, gente, pro Brasil está sendo péssimo. Mas pro Lula, tudo que está acontecendo politicamente com o desastre Bolsonaro só está servindo para elevar o seu capital político. Ah, Thiago, mas ele está errado ficar acenando para o mercado. Gente, Lula perdeu 6 eleições falando em desestatização, falando em romper contratos, falando em não pagar a dívida interna. Ele perdeu 6 eleições. Ele sabe o caminho. Ah, mas como vai ser depois que ele ganhar a eleição? Não sei. Ele só pode participar da eleição por dentro do jogo. Ele sabe que ele só pode chegar no Planalto por dentro do jogo. E para jogar esse jogo, ele vai ter que acenar para a elite, ele vai ter que acenar para o mercado, ele vai ter que acenar para o capital. Isso faz parte do jogo. Não sejamos ingênuos. Aqui não tem bobo. Vamos analisar a coisa sem utopia. Lula quer ganhar a eleição e ele está seguindo o caminho correto. Ele não tem por que se expor com o Bolsonaro. Bolsonaro hoje tem briga com o Dória, ele tem briga com o partido, o ex-partido dele, ele tem briga com o STF, ele tem briga, divergência, se vacilar até com os filhos. Ele tem divergência política. Então é um cara que não se dá com ninguém, ele briga com a própria sombra. É o tipo de cara que não precisa de oposição. Vamos colocar isso na cabeça? Fazendo uma analogia com o campo de futebol, é aquele cara que a gente dizia lá no futebol, meu, o vento marca esse cara. Ele é um cara que se passar a bola para ele sem goleiro, ele pisa na bola, cai e não faz o gol. Por que eu vou lá atrapalhar esse cara? Por que eu vou lá me expor quando eu tenho que fazer um papel representativo para o mercado, para o capital, para as instituições de comunicação desse país, que representam a elite brasileira? Eu tenho que fazer esse papel de conciliação, de mediação, para chegar lá. Porque o país está convulsionando. E não é com um balde de água que o Lula vai apagar. Lembremos-nos que o Lula está despojado do seu poder político. Hoje ele não exerce nenhum cargo na política. Ele tem uma influência, ele é um vendedor de sonhos. A gente tem esperança pelo seu passado, pela sua biografia. Mas não sejamos ingênuos. E aí, parafraseando lá o José Saramago, na obra Evangelho segundo Jesus Cristo, Bolsonaro e Lula são faces da mesma moeda, né? Quando o diabo, Deus e Jesus estão lá no barco, né? Ele quer colocar o que ali? Que um precisa do outro. Então, assim, hoje, Bolsonaro precisa do Lula e Lula de Bolsonaro. Por que o Bolsonaro precisa do Lula? Dizem as má línguas que quando o Lula saiu da prisão, houve até uma certa comemoração na ala ideológica do governo. Por quê? Bolsonaro não tinha quem atacar. Ah, mas ele pode atacar o Dória. Não, o Dória é diferente do Lula. Ele pode atacar o Ciro. O Ciro é bem diferente do Lula. Ele pode atacar o Haddad. O Haddad é bem diferente do Lula. O Lula tem um sprint na testa dele que está escrito assim: eu sou socialista, eu sou comunista, eu sou bolivariano, eu sou guerrilheiro, eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu sou a corrupção. Mesmo fazendo um registro justo, de que inclusive o Sérgio Moro, aquele juiz minimamente mal intencionado, que foi considerado suspeito pelo STF, né? Ele mesmo citou em audiência pública que foi um dos governos que mais combateu a corrupção. Mas a população não tem acesso a isso. Tá? Então, assim, nesse momento eu acho que o Lula tem que jogar o jogo, ele tem que recuar, ele tem que fazer esse discurso republicano, para depois que ele tiver com a coroa na cabeça, avançar. Forte abraço.